Bom dia, Gabriel. Tudo bom? Bom dia, bom, né? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática, tá? Lembre-se que eu passei para vocês já qual vai ser o tema da nossa prova bimestral, né? Vocês lembram? Correto? Muito bom. Liguem suas câmeras, tá? Gabriel, Bom dia, Luiz. professor. Bom dia, Pedro. Flávio, Bárbara. Professor, você sabe se a nossa escola vai acatar o feriado? Tem que esperar. Eu tenho que aguardar. Ainda não nos informaram ainda. Vai, hein? Eu quero. Você quer? É que eu quero sair para pescar, professor. Tô doido pra pescar. É por isso que algumas pessoas acham que não deveria ter esse negócio. Que as Ah, mas pessoas mesmo assim, têm vou que estar ficar em isolado casa. de todo mundo pescando. Tá bem longe, no meio do rio. Ninguém sabe onde eu tô. Mais seguro que isso possível. Então vamos começar a nossa aula, tá? Como vocês estão vendo aí, eu também mandei lá no grupo, o tema da nossa aula de hoje é esse aqui, né? A gente vai trabalhar com o seno. Deixa eu realçar aqui, ó. Nós iremos. Eu acho que eu vou escolher o azul claro. Nós vamos estudar o seno e o cosseno de um dobro de um arco. Além disso, nós vamos estudar a tangente, tá? Ora, na aula anterior, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na nossa aula anterior, tá passando aqui o carro da água e do gás água mineral, bem na hora da aula. Mas enfim, deixa eu voltar aqui, até me perdi. Ó, a gente viu na última aula o seguinte, nas últimas aulas, na verdade, né? Nós vimos que se eu tenho o seno de A mais B, dois ângulos, tá? Então, vai ser seno de A cosseno B, mais seno B cosseno A. Se eu tenho o seno da subtração, vou colocar o menos aqui no meio, e temos essas quatro fórmulas aqui. Às vezes é interessante a gente calcular senos e cossenos de alguns ângulos, como, por exemplo, a gente sabe calcular de alguns valores e precisa do dobro de algum valor. E isso pode ser feito através do seno e do cosseno também, usando essas regras, tá? Não, não tem. É... Pedro, uma pergunta antes da gente começar aqui. Para quantos professores, você já perguntou para a professora Mariana se vai ter lockdown? Se vai fechar a escola?
Eu acho que a gente não tem nenhum professor chamado Mariana dando aula pro segundo tem. Meu Deus do céu, como que é o nome da professora de inglês? Ah, a gente não teve aula de inglês hoje, a gente teve só a prova. Mas sempre. Laura, Não, não perguntei pra ela, não. Não teve Eu perguntei chamada. pro senhor Não e teve pro chamada, professor de professor. ontem. Ah, sim. Seguinte, vamos ligando as câmeras aí, Lineker, Bárbara, Laura. Professor, é a página 112, né? É. Eu já vou ligar o telefone do computador aqui, peraí. Ellen, vamos ligar a câmera, Lineker. Ó, pessoal, então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar, não, vamos dar continuidade. Então, gente, essas aqui foram as fórmulas que nós estudamos na nossa última aula, e na aula de hoje nós vamos abordar o seno do dobro de um arco, tá? E o cosseno do dobro de um arco, de um determinado ângulo. Então, a gente vai estar abordando esses valorzinhos aí, tá? Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp, porque ele fica só barulhando. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. Quando eu tenho, pessoal, nessa fórmula aqui, ó, eu não vou precisar fazer esse cálculo toda vez. Isso aqui é só para eu mostrar para vocês, tá? Quando, a priori, quando eu tenho seno de 2A, isso aqui, na verdade, é seno de A mais A, porque A mais A é 2A. Se eu utilizo essa fórmula aqui para o seno, ó, que é essa primeira aqui, ó, essa que vocês estão vendo, que eu estou marcando, seno de A mais B é seno de A vezes cosseno de B. Ou seja, no caso, B também é A. Então, vai ser seno de A cosseno de A. Mais seno B cosseno A. Lembre-se que o B aqui é o A também. Então, vai ser seno A cosseno A. Ou seja, se eu tenho uma coisa somando com ela mesma, isso aqui é igual a 2 vezes essa mesma coisa, porque ela se repete. Ou seja, isso é 2 vezes seno A cosseno A, que é a fórmula do seno de 2 vezes um determinado ângulo A, tá? Analogamente, nós podemos fazer isso aqui para o cosseno, mas eu não vou fazer aqui a demonstração, basta a gente substituir aqui, ó. Lembre-se, vai ser cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Nesse caso, como o A e o B são, na verdade, o A é igual ao B, né? Ou seja, só tem A, vai ser cosseno A, cosseno A. Então, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, menos seno A, seno B, que vai ser seno A vezes seno A, seno ao quadrado de A, tá? Então, tem essas duas fórmulas novas para a gente estar aplicando no nosso estudo de hoje, tá? Uma outra coisa que é interessante nós não esquecermos dentro do nosso material, deixa eu dar um zoom aqui, é o seguinte, algumas identidades que são importantes, tá? Deixa eu voltar aqui para o amarelo, que é essa aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá bom? E se a gente fizer algumas adequações, nós vamos ter que o cosseno de 2A também pode ser feito como sendo 2 vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1. E, analogamente também, nós temos que essas outras identidades aqui, que nós chamamos de identidades trigonométricas, que na verdade são fórmulas, podem ser utilizadas para a gente simplificar algumas contas, tá? De forma resumida, deixa eu apagar aqui, aí eu vou grifar para vocês quais são as importantes, tá? É essa, você precisa decorar, essa última aqui, desse parágrafo, e essa outra aqui desse parágrafo. Essas são as 4 fórmulas importantes para a gente
aprender para estar aplicando nos exercícios desse capítulo, tá? Da aula 9 do nosso material, tá bom? Aqui nós vamos ter as atividades, eu vou estar resolvendo ela com vocês lá no PAIT, tá bom? São algumas questões, vamos começar resolvendo a primeira, né? É óbvio. Selecionar ela aqui, vou copiar ela aqui no PAIT para a gente estar fazendo lá. Então, a primeira questão que a gente vai estar fazendo é essa aí, tá? Então, a pergunta é a seguinte, ó. Quanto vale? Na verdade, ele quer que a gente calcule o seno de 15 vezes o cosseno de 15, tá? O que eu posso fazer para resolver essa questão? Calcular o seno e o cosseno de 15. Bom, vamos lembrar da nossa aula de hoje, ó. As fórmulas que nós temos da aula de hoje, principais são essas aqui, ó. Essas duas formulazinhas aqui que eu vou mostrar para vocês. Essas duas aqui, que está até grifada aí da apostila mesmo, que eu nem tirei. A pergunta é, qual dessas duas fórmulas tem seno vezes cosseno? Se você observar, essa primeira, ó, seno vezes cosseno. No caso, para esta questão em particular, mesmo que ela não diga, a gente tem que entender que para essa questão, eu preciso entender que o A, esse A aqui, ó, é o 15. Tá vendo aqui, ó? Eu preciso entender que o A vale 15 graus. Tá bom? O A vale 15, ó, porque ele se repete aqui, ó, o A e o A. Então, eu preciso ver o seguinte, ó, seno, deixa eu até fazer mais em cima, olha só, seno de 2 vezes 15, tá? Que nesse caso seria o A, o 15, seria não, é o A, é igual a 2 vezes o seno de 15, vezes o cosseno de 15. Aí nós vamos resolver esse cálculo aqui, ó, tomando os seguintes cuidados. Primeiro, quanto que vale seno de 2 vezes 15? Vale a mesma coisa que seno de 30, né? Porque 2 vezes 15 dá 30. Aqui eu não posso fazer isso aqui, tá, gente? Eu não posso. Então, eu vou repetir essa parte. Fica 2 vezes seno de 15 vezes cosseno de 15, tá? Isso daqui, ó, é o que eu quero encontrar. Então, o que eu vou fazer? Passar o 2 para o outro lado, dividindo. Então, fica seno de 30 sobre 2 igual a seno de 15 vezes cosseno de 15. Tá? Eu preciso, então, calcular quanto que vale o seno de 30. Eu vou trazer e vou terminar a resposta aqui em cima. Quanto que vai valer isso aí? Então, vou repetir, ó. Seno de 15 vezes cosseno de 15. Isso aqui é igual a quanto? Isso aí é igual a seno de 30 sobre 2. Como que eu sei o seno de 30? É só você fazer aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eu não vou fazer ela, para ser mais ligeiro, né? Vou pegar aqui uma tabela na internet. Na verdade, eu não vou nem pegar na internet, não. Vou pegar na nossa própria apostila, que tem lá em cima, nas páginas anteriores, lá no início do setor A. Deixa eu voltar aqui. Vou tirar um print e mostrar para vocês, tá? E vocês podem, claro, estar utilizando essa tabelinha para estarem pegando os valores de senos e cossenos, tá bom? Muitas vezes as pessoas esperam ter os valores tudinho de bandeja, sem pesquisar, sem correr atrás, sem ler, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, achei. Então, só para cargo de referência, né? Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Lembre-se o seguinte, ó. O seno de 30 é meio, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar, no lugar do seno de 30, eu vou pôr meio. Meio, só que ele está dividido por 2, tá bom? Meio dividido por 2, deixa eu escrever aqui embaixo, seno de 15 vezes cosseno de 15 é igual a meio dividido por 2, 1/4, tá?
A metade de meio é 1/4. Então, resultado, 1/4. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, Esse seno de 15 vezes cosseno de 15 não vai dar um resultado? Tipo, procurar o valor dele? já procuramos. O valor dele é 1/4. Entendi. Entendeu? Isso aqui é como se fosse o nosso x. É como se fosse o nosso x, isso aí. Copiem, tá? Então, o seno de 15 é 1 e o cosseno de 15 é 4. Não. A multiplicação dos dois dá 1/4. Fez uma limpa, hein? Eu não vou ficar mais pedindo, não. A gente fica toda hora pedindo os caras ligar a câmera. Fazendo a gente de pista. Hoje são 23. A Bárbara tá aí, né? Beatriz faltou. Caio faltou. Daniel também. Ellen tá aí. Enio também tá bem. Eu vou até tirar o Enio daqui, né? A Gabriela tá aí. Isabela tá? Não. Faltou. José Vitor. Laura, eu removi. Clinic removida. Luana também. Lucas tá aí. Luiz Flávio removido. Luiz Felipe. Matheus e Pedro tá aí. Mas o Luiz Flávio tá com a câmera ligada, pelo menos no começo. Oi? O Luiz Flávio, ele tá com a câmera ligada, pelo menos no começo. Tá? Acho que tava. Desligam, eles desligam, aí depois diz pra mim que foi no banheiro e tal. Mas eu não vou nem responder, não. Sabe o que é chato? É porque assim, ó, fala um monte de coisa. Pede pra ligar, você pede pra ligar, você pede pra ligar um monte de vezes. Aí a pessoa não fala nada, tipo assim, tá cagando. Só que aí na hora que você remove, aí manda mensagem. Poderia mandar mensagem antes, ó, professor, estou com a câmera desligada por causa disso, disso e daquilo. Pode ser no WhatsApp, pode ser aqui no chat. Se for alguma coisa constrangedora e quiser mandar só no WhatsApp, manda. Mas não, a pessoa só deixa eu mandar mensagem depois que eu removo. Ela não tá nem aí, ó. Por exemplo, desligou a câmera, aí eu falo assim, pô, você tá com a câmera desligada, liga aí. Aí o cara fala, faz o quê? Faz isso aqui, ó. Não fala nada. Não fala nada, não avisa nada. Depois que se remove, a pessoa fala. Eu também vou deixar quieto. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, pessoal,
Muitas questões de matemática desse nível, vamos colocar assim, né? Com essa característica, ela exige que a gente olhe para a fórmula e tente formular um jeito de ser bom, de se resolver. Você tem que olhar para o que você tem na fórmula e o que você tem na questão para ver se dá para resolver com essas informações, tá? Claro que algumas questões elas vão ser bem complexas, mas outras vão ser bem tranquilas de se resolver, tá? E claro, tudo depende também do quanto você treina. Se você treinar bastante, você vai ficar fera nisso aí. Caso contrário, você sempre vai ter dificuldade. Por isso que é importante que vocês treinem esse conteúdo, tá bom? Deixa eu resolver essa outra questão. Agora vamos para a questão 2. Calcule o cosseno de π sobre 8. Isso aqui é interessante, gente, para fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver como que eu faço para vocês. Tem uma coisa que é importante. Nós temos que calcular isso aqui, ó. Cosseno de π sobre 8, tá? Essa questão, ela pode ser resolvida de duas maneiras. Digamos assim. Eu posso resolver ela com π sobre 8, ou eu posso resolver ela com isso aqui, ó. Lembrando que o π vale 180, então é 180 dividido por 8. Se eu pegar o 180, vou dividir aqui embaixo só para vocês verem, e divido por 8, eu tenho que pegar o 18, 18 dividido por 8 vai dar 2, 2 vezes 8, 16, sobram 2, baixo 0, 20 dividido por 8 também dá 2, multiplicando por 8, né? 2 por 8 dá 16, sobram 4, acrescenta o 0 e uma vírgula, então 40 dividido por 8 dá 5, 5 vezes 40 dá 0, tá? Ou seja, é a mesma coisa que eu estar calculando o cosseno de 22 graus e meio, tá? Que eu não sei, não tem na tabela esse valor aí como um valor fundamental. Então, eu não consigo resolver dessa forma, pelo menos não pela tabela. Então, o que eu preciso fazer para poder, então, resolver essa questão? Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Eu posso usar o 22,5 ou π sobre 8, tá? Mas nesse caso, observe que a gente quer calcular o cosseno. Vamos lá, vou pegar aqui na apostila as fórmulas que nós podemos estar utilizando para resolver essa questão. Como ele quer o cosseno, eu posso usar qualquer uma dessas três aqui. Deixa eu printar aqui, fica melhor. Eu posso usar essa fórmula aqui. Posso usar essa segunda fórmula, que eu vou mostrar agora. São 3 das 4 fórmulas que aparecem na página que a gente está tendo a aula, tá? Posso usar qualquer uma dessas 6 fórmulas aqui. Vocês vão perceber o seguinte. Se vocês olharem para a primeira fórmula, vocês vão se deparar com o seno. Eu não tenho informação do seno aqui, então não é interessante usar essa fórmula. Vou olhar para a última fórmula. Aparece novamente o seno desse lado. Então, nenhuma dessas duas é interessante, porque além do cosseno, aparece também o seno. Então, ela não é interessante nós usarmos. Mas se você notar a fórmula do meio, vocês vão perceber que ela possui aqui esse valorzinho aqui que é importante, tá? Esse valor, deixa eu mandar aqui, só um negocinho aqui para o Flávio. Ó, esse valor que aparece aqui, ele tem o cosseno de 2A e o cosseno de A. Então, ele é importante para estar utilizando. Tá bom? Bom, eu não vou usar a primeira porque tem seno, não vou usar a terceira porque tem seno, eu vou usar a do meio porque só aparece o cosseno. E aqui é interessante de nós estarmos calculando ele, tá? Agora, vamos lá. Vamos pegar a fórmula do meio e vamos ver o que acontece. Vejam comigo. Se o A
é o π sobre 8, ou o 22 graus e meio, então, se eu usar a fórmula do meio, cosseno de 2 vezes 22,5, tá? Que é a mesma coisa, ó, que π sobre 8 aqui. Na verdade, seria 2 vezes π sobre 8, tá bom? Isso vai ser igual, novamente, o WhatsApp tá cheio de coisa. Espera aí. Ó, então aqui vai ficar, ó, 2 cosseno ao quadrado de A. Esse A é quem, gente? É o 22. Como ele é decimal, eu vou colocar entre parênteses, tá? 22,5, que seria o π sobre 8. Vou colocar o π sobre 8 aqui em cima, só para vocês verem que é só substituir o valor. Menos 1. Tá bom? Então, é só fazer esse cálculo aqui. Agora, deixa eu finalizar a questão. Lembrando que isso daqui que eu fiz aqui em cima é só para mostrar para vocês que o π sobre 8 é a mesma coisa que 22 graus e meio, tá? Só você colocar no lugar do π o 180, divide e você vai ter o valor em grau, tá bom? Aqui em cima são as 3 fórmulas que aparecem na apostila que vocês podem estar utilizando para aula, tá bom? Deixa. Tá, Tá. O Luiz Fábio, ele conversou comigo aqui. Ele que estava no banheiro. Pronto. Agora vamos lá. Então, gente, aqui, esse 2 vezes 22 graus e meio, quanto que dá? 2 vezes 22 graus e meio, pessoal. Vocês sabem quanto que dá? 45, né? Então, aqui vai dar cosseno de 45 igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de 22 graus e meio menos 1. Esse aqui eu não vou resolver, ó. Por quê? Porque esse aqui é o meu x, tá, gente? Então, esse aqui, Bárbara, igual aquela questão anterior, tá? Esse eu não resolvo. Esse eu só vou repetindo. Porque ele é o nosso x da questão. Deixa eu baixar aqui. Então, só lembrando, ó, quem que é o 45 graus? É o π sobre 4. Porque observa só, 2 vezes π dá 2π. 2π dividido por 8 vai dar π sobre 4, que você corta o 2 com o 8 e simplifica, tá? E aqui dentro é o π sobre 8 ainda, tá bom? Continuando em termos de π, esse aqui é o π sobre 8 ainda, ele não muda. Então, deixa eu fazer aqui. π sobre 8. Tá? Vamos lá. Por que no 22,5 não tem grau e no 45 tem? Tem grau sim, tá? Eu que esqueci de colocar, tá? Mas tem grau sim. O 2 aqui que não precisa do grau, porque ele é um número comum. Mas obrigado aí. Eu que esqueci de colocar. Agora vamos finalizar. Quanto que vale o cosseno de 45? Lembre-se que agora há pouco eu coloquei a tabela, então vocês podem voltar lá e verificar a tabela na apostila. O cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Ora, essa parte eu vou repetir, porque como eu havia mencionado, esse aqui é o nosso x, então eu não vou fazer cálculo com ele, tá? Então, vou só repetir aí, que aí já é o suficiente para finalizar a questão, tá bom? Como eu quero saber o valor do cosseno, eu vou pegar esse menos 1 aqui e vou passar para o outro lado somando. Então, vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado de 22 graus e meio igual a isso daqui mais 1. Então, vai ficar 1 mais
raiz de 2 sobre 2. Porque está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Só que aí eu inverti o lado, tá? Para deixar que isso aqui é como se fosse o nosso x, o nosso x, então ele vai ficar aí. Vamos concluir aqui embaixo. Agora eu vou pegar o 2 e vou passar para o outro lado dividindo, tá bom? Então, vai ficar cosseno ao quadrado de 22 graus e meio igual a 1 mais raiz de 2 sobre 2, tudo isso sobre 2, tá? Quando eu efetuar essa divisão, eu vou dividir todo mundo aqui por 2, na verdade. Então, quando eu dividir por 2, esse 1 vai ficar dividido por 2, e esse carinha aqui vai ficar dividido por 4, porque já tem um 2, então quando eu dividir novamente por 2, então ele vai ficar dividido por 4. E por final, para finalizar, eu vou pegar esse expoente aqui, esse expoente 2, e vou passar para o outro lado na forma de raiz quadrada. Ou seja, o cosseno ao quadrado de 22,5 é igual a raiz quadrada de 1 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 4. Se eu tirar o MMC aqui, ó, aqui nessa fração, agora, o MMC entre 2 e 4 é o próprio 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4. E aí eu faço, ó, 4 dividido para 2 dá 2, 2 vezes 1, 2. Mais 4 dividido para 4 dá 1, vezes raiz de 2, tá? Então vai ficar isso aqui. Eu posso simplificar aqui embaixo, deixa eu repetir aqui, ó. Ah, tá, esse 2 aqui não tem mais, que eu passei para o outro lado. Eu vou colocar um π sobre 8 agora, no lugar do 22,5, que eles são equivalentes, tá? E se você observar, o 4 tem raiz quadrada exata. Os outros de cima não, mas o 4 tem. Então, posso deixar cosseno de π sobre 8 igual a raiz do que está em cima, 2 mais raiz de 2. Tudo isso, raiz quadrada de 4, 2, tá? Então, agora é só a parte de cima que tem raiz e de baixo não. Alguma dúvida, pessoal? É mais complicado, né? Então, assim, a gente encerrando o caderno, nós vamos voltar tentando fazer o máximo de questões da tarefa mínima e complementar, tá? Principalmente das aulas que vão cair na prova. Para sanar todas as dúvidas de vocês. Por que tem uma raiz dentro da outra? Porque já tinha uma raiz lá. Porque já tinha uma raiz aqui, ó. Então, quando você passou a raiz, aí ficou uma raiz dentro da... Quando a gente passa a raiz para o outro lado, fica uma raiz dentro da outra, mas é porque já tinha uma raiz, tá? Agora copiem, tá? A questão começa aqui.
Zoom. Pode baixar um pouquinho agora. Já, então avisa aí, tá, gente? Baixei tudo aí. Quando quiser que abaixe mais, vocês avisam aí. Mas está toda a aula? Aham. Pode baixar mais. Essa parte aí é a última, tá? Terminaram, pessoal? Terminei. Então vamos lá. Próxima questão, né? Deixa eu printar ela aqui. Vejam só. Essa questão que a gente vai fazer agora, ela tem uma complexidade um pouco maior do que as que a gente já vem trabalhando, tá? Ela pede o seguinte: o número de soluções da equação módulo do seno de 2x igual ao módulo do cosseno de x. Toda vez que tiver essas barrinhas, gente, nós estamos trabalhando com módulo. Equações com módulo, elas precisam de duas abordagens, porque lembre-se, o módulo ele considera o valor positivo e o valor negativo de uma equação. Para ambos os casos, a gente tem que fazer essa comparação, tanto quando a gente supõe que os valores são positivos, ou quando os valores são negativos, tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui
vamos separar da seguinte maneira. O seno, vou tentar escrever bonitinho, né? Seno de 2x é igual ao cosseno de x, ou, tá, vou fazer aqui do lado, seno de 2x é igual a menos cosseno de x. Então, a gente tem essas duas coisinhas aí para estar resolvendo, tá? No primeiro caso, a gente pode estar utilizando o seguinte, ó. Espera, deixa eu mutar aqui. Então, a gente tem essas duas contas para se resolver, tá? Nessa primeira aqui, vocês vão observar que aparece seno de 2x, e como tem o seno de 2x, e olhem o foco da nossa aula, né? Digamos assim, o enunciado já nos remete a usar a fórmula do seno de 2x. Se você olhar na apostila, vocês vão lembrar que o seno de 2x, a gente acabou de verificar, que seno de 2x é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E isso aqui é igual ao cosseno de x, tá? Então, nesse caso, a gente tem essa interpretação. Bom, aqui nós temos duas coisas que podem acontecer, tá? Isso aqui pode ter duas soluções. Ou isso aqui é zero, porque se o cosseno for zero, 0 vezes tudo isso aqui é zero, que é igual a zero. Então, a gente... Pode ser. Pode ser. Então, a gente vai ter duas soluções. Ou o cosseno de x é igual a zero, tá, gente? Que aí seria uma das soluções plausíveis, tá? Ou eu posso passar o cosseno para o outro lado dividindo. Então, fica 2 seno de x igual a cosseno de x. Opa, faltou S. Cosseno de x sobre cosseno de x. Que nesse caso aqui, ó, qualquer coisa dividida por ela mesma, desde que seja diferente de zero, é igual a 1. Então, 2 seno de x é igual a 1. E aí eu posso, nesse caso aqui, passar o 2 para o outro lado dividindo. Então, eu teria seno de x igual a meio. Tá? Seriam as duas soluções. Para esse caso aqui, a gente tem duas soluções. Ó. Já que o intervalo é de 0 a 2π, o cosseno de x é zero quando o x é igual a 90 graus, ou o x é igual a 270 graus. Tá? Que aí, gente, deixa eu mostrar aqui na apostila para vocês. Ó. Olha só, vou mostrar aqui na apostila para vocês aqui atrás. É o que a gente estudou lá no setor A, lá no início do nosso bimestre, tá? A gente completou, fez aquela tabelinha com todos os valores de senos e cossenos. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. O seno. Quando que o cosseno é zero? O cosseno é zero quando o ângulo é 90 graus ou quando o ângulo é 270 graus, tá bom? Então, são nessas duas ocasiões em que vai aparecer o cosseno sendo igual a zero. Que, nesse caso, na hora da solução, a gente tem que verificar que é comum ela aparecer em radiano, tá? Nesse caso aqui, o seno de 90 é π sobre 2 e o seno de 270 é 3π sobre 2, tá? É só você realizar uma regra de 3 para poder encontrar esse resultado. Como assim, professor? É só você fazer o seguinte, ó.
Se π equivale a 180, 270 equivale a quanto? Multiplica cruzado. E depois passa o 180 dividindo. Então, quando você passar o 180 para cá dividindo, você vai botar 270 dividido por 180, tá? Você pode cortar o zero com zero. Aqui nós temos 27, aqui 18, então dá para simplificar por 9. 27 dividido por 9 dá 3. 18 dividido por 9, 2. 3π sobre 2, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Então, é interessante, geralmente, usar a regra de 3, porque, na grande maioria de questões de Enem, de questões de vestibulares, as alternativas vão aparecer em radiano e não em graus, tá? Apesar de que você sempre pode fazer a conversão. Então, faça uma conversão sempre que necessário, usando a regra de 3. Agora, vamos voltar aqui. A gente fez aqui o do zero, que deu 2 soluções. Agora, a gente tem que fazer esse cálculo aqui, ó. Quais são os ângulos cujo seno dá meio? Então, vamos voltar na apostila novamente, ó. Quais são os ângulos que o seno dá meio? Então, o seno agora é esse aqui, ó. O seno é meio aqui e o seno é meio aqui, ó. Aqui, ó, como vocês vão ver, ó, aqui e aqui, nesses dois, ó, ele é menos meio, então não serve, tá? Então tem que ser um meio positivo, que no caso é o ângulo de 30 graus e 150. Então deixa eu escrever aqui para vocês. Só finalizar aqui. 150. Oi? A página dos números. Não dessa daí, mas a outra. A tabela. Você quer a página da tabela? É. Volta a apostila aí um pouquinho que você vai achar. É 99. Então, em radianos, tá, gente? Como eu mencionei com vocês, é que geralmente é utilizado nas alternativas. Então, deixa eu colocar aqui, ó. 180 dividido para 6 dá 30, então é π sobre 8. E o 150, você pode fazer regra de 3 para resolver, é só você dividir por 180, 0 corta com 0, fica 15 sobre 18, dá dividir por 3, então é 5π sobre 6. Tá? Façam a regra de 3. Tentem fazer, porque se vocês não fizerem, tentem fazer esse cálculo, porque se vocês não fizerem só isso aqui, vocês não vão aprender nunca. Resumindo. Se vocês não fizerem isso, tipo assim, só fizerem, se o professor fizer para vocês, vai acabar que vocês não vão aprender nunca, tá? Resumindo, é isso, tá bom? Copiem aqui, ó, essa é só a primeira parte, tá? Ainda falta a segunda parte da questão. Professor, como que o senhor formulou essa conta aí? Que conta? Essa daí, porque eu não entendi nada de como que o senhor pegou os números iniciais e deu um resultado. Começou aqui, tá, Lucas? Não sei se você prestou atenção no início, mas eu disse para vocês que toda vez que tiver essas barrinhas aqui é módulo. Quando tem um módulo, você precisa formular duas características, tá? Uma com um valor positivo, como vocês podem ver aqui, ó, e outra com um valor negativo, como vocês podem ver aqui. A gente resolveu só com a parte positiva, ó, essa aqui. Se você tiver notado, eu peguei o seno de 2x e usei a fórmula da aula de hoje. É só você observar o que eu mostrei na aula de hoje. A fórmula, o seno de 2x, eu usei a fórmula da aula de hoje para usar esse aqui, ó. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Aonde que está isso? Pega a tua apostila, abre na página que nós estamos estudando, é a primeira fórmula. A primeira fórmula que tem lá, que deveria estar grifada, é seno de 2x, isso que está aqui, é 2 seno x cosseno x. Ou, na verdade, na apostila está a letra A, mas, tipo assim, né, como a gente já discutiu desde o primeiro ano, a letra não importa, tá? Você pode usar qualquer símbolo ali. Bom,
Aí eu mencionei o seguinte: essa conta tem duas soluções básicas, que são o cosseno de x pode ser zero, porque se ele for zero, tudo aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, então é uma identidade, é possível, mas ele pode ser diferente de zero. Se ele for zero, tem duas alternativas. Ou o x é 90 graus, porque cosseno de 90 é zero, ou o x é 270, porque cosseno de 270 também é zero. Então, tem essas duas soluções aqui. Por outro lado, se o cosseno é diferente de zero, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Se eu passo ele para o outro lado dividindo, cosseno dividido para cosseno é 1. Esse 2 que está multiplicando também pode passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 2. Quando eu tenho seno de meio, existem dois ângulos básicos, tá? Dentro de 0 é 2π, ou seja, numa volta completa na circunferência trigonométrica, que a gente estudou também no início dessa apostila. Nós vamos ter que ou o ângulo é 30 graus ou o ângulo é 150. Que eu até mostrei para vocês, ó, aqui, nessa tabelinha que vocês estão vendo aí. Por que o x é 30 e por que o x é 150? Nada mais é do que os valores que aparecem na tabela quando a gente estuda essa parte da trigonometria, tá? Então, voltando lá, existem dois ângulos, o de 30 e 150. Aí, ao lado, eu estou mostrando os valores em radiando, porque como eu comentei com vocês, em vestibulares, vai ser mais comum aparecer os resultados em radiano do que em graus, tá? Então, é importante saber fazer a conversão de um para o outro. Aí eu mostrei que a conversão é feita por regra de 3. Você usa a regra de 3, faz simplificação. Você não vai dividir o 3 por 2, porque você não quer o número decimal. Você quer a representação fracionária do número em radiano, tá? Usa a regra de 3. Lembre-se, tu só vai aprender isso aqui, irmão, se tu sentar a bunda na cadeira e fazer. Você. Regra de 3. Pegar isso aqui, ó, fazer sozinho, transformar isso. Enquanto você sempre ficar assim, por exemplo, eu vou resolver essa questão aqui, mas eu tenho preguiça até de pensar em que fórmula eu tenho que utilizar, ou então eu vou dar a desculpa de que, eu nem sei que fórmula eu vou utilizar. Pô, tu tá tendo a aula 9 e 10. Você vai me dizer que a fórmula que você vai utilizar está na aula 1, está na aula 20? Não, está na aula 9. Então, não tem como você dizer assim, não tem como eu resolver porque eu não sei qual é a fórmula. Não, você tem que entender o seguinte, eu estou com preguiça de olhar qual é a fórmula. Então, gente, lembre-se, pode até parecer que eu estou sendo rude com vocês, mas é simplesmente pelo seguinte, pessoal, se vocês não sentarem e treinarem, isso daqui sempre vai passar o resto da vida sendo difícil de ser feito. Não porque de fato é difícil, mas é porque você não treina. Então, se vocês não treinarem, isso é para todos vocês, não só para matemática, tá? É para tudo. Eu quero jogar LOL. Se tu não treinar LOL, tu vai ser ruim no LOL. Eu quero fazer bolo. Se tu não treinar a fazer bolo, irmão, tu vai ser ruim fazer bolo. Eu quero ser bailarina. Se tu não treinar, tu vai ser uma péssima bailarina. Eu quero ser jogador de sinuca. Se tu não treina, tu vai ser péssimo jogador de sinuca. Eu quero ser o maior programador do mundo. Se tu não treinar, tu vai ser o pior programador do mundo. Eu quero ser o mais letrado. Se tu não ler, tu vai ser o péssimo. Entenderam? Resumindo, é isso. Tem que treinar. Fala, Bárbara. Volta lá para mim terminar de copiar a última parte, né, por favor? Essa aqui? Mais para baixo. Você tá copiando isso aqui? Isso.
Pronto, professor. Bom, agora vamos finalizar a questão, né? Porque senão a gente não faz a aula 10 que eu preciso fazer lá hoje. Eu programei ela para ser feita hoje também. Mas a gente está fazendo passo a passo aqui, gente, para vocês, porque eu quero tentar fazer com que vocês compreendam, apesar de muitas coisas eu citar para vocês que vocês precisam estudar. Precisam fazer, tá? E, novamente, não é porque o professor é rude, né? Não, gente. Não é por causa disso, tá? É porque se vocês sozinhos não tentarem para estudar, vocês não vão aprender isso aqui, tá? Agora vamos para a segunda parte. Enfim, na segunda parte, nós temos a mesma característica, ó. O que a gente acabou de ver aqui, ó. Então, nesse caso agora, nós vamos ter também a seguinte exposição, ó. O seno de 2x que aparece aqui, novamente, é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, que é da fórmula que nós aprendemos na aula de hoje. 2 seno de x é 2 seno x, cosseno x. Isso é igual a menos cosseno de x, que eu estou só repetindo aqui. Novamente, nós vamos ter duas soluções, tá? Cosseno de x igual a zero, tá? Que a gente já fez. Nesse caso, já está lá. Tá bom? Que são as duas soluções 90 e 270. Então, não precisa refazer de novo. E a outra solução é você passar o cosseno para o outro lado. Cosseno de x é igual a cosseno de x, negativo. E quando você subtrair isso aí, o resultado vai dar não mais igual a 1, mas sim igual a menos 1, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, você dividir isso aqui, vai dar menos 1. E aí, após dividir o cosseno, você passa o 2 dividindo agora. Então, vai ficar menos 1 sobre 2. Faltou o igual aqui da gente. E quais são os ângulos cujos valores dão menos 1? Aí você volta lá na apostila, igual eu ensinei vocês, volta lá. Se tu não sabe de cabeça, volta lá e verifica quais são os ângulos. Porque se você verificar, você vai ver o seguinte, que os ângulos que dão essa solução aqui são o x igual a 11π sobre 6, tá? Que antes do 11 vem o 7, deixa eu colocar logo 7π. 7π sobre 6. Ó, π sobre 6 é 30 graus. Deixa eu colocar aqui, né? 30 vezes 7 dá 210 graus, que é o 7π sobre 6. Tá? É só vocês voltarem lá, vocês vão ver na tabelinha. E o próximo ângulo é o 330, que é o 11π sobre 6, tá? Essas são as duas soluções. Aí, só para a gente finalizar, eu já mostro aqui para vocês copiarem. Para finalizar, quantas soluções existem? Uma, duas, três, quatro. Essas aqui já estão lá, então não precisa nem pôr dessa daqui, né? 5, 6 soluções. Então, a alternativa correta, letra D, 6 soluções existem para essa equação aí. Bom, então deixa eu voltar aqui para vocês copiarem essa parte. Ó. Pronto, copie.
Pode baixar? Quer dizer que você vai apanhar, ô, Luiz? Ai, ai. Mas beleza. Assim mesmo, pô. Ser linha dura. Olha só, então, acho que já deu aí, né? Gente, vai ter uma... a gente já fez aqui as 3 questões. Vamos para a aula 10 agora, tá? Também fala de trigonometria. A gente está quase encerrando esse caderno. Mas agora a gente vai falar sobre a tangente da soma, da diferença e do dobro de um arco. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? OBS, pronto. Vamos lá na apostila. Vocês estão vendo aí a apostila agora? Então, nós temos a tangente da soma, realçar, tangente da soma, da diferença e do dobro. Aonde está a tangente da soma? Aqui, ó. A soma é esse valorzinho aqui, ó, a soma dele. A diferença é a subtração e o dobro é multiplicar o ângulo por 2. Basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar qual que é o valor que está lá, substituir na fórmula e multiplicar, somar e dividir. Para eu poder resolver usando essas fórmulas dos problemas, eu vou ter que utilizar esse recurso aqui, ó. Vou voltar aqui em algumas aulas para vocês verem aqui. Essa aqui foi a aula que a gente acabou de ver. Vamos voltar aqui na aula 7 ou é 8? Ou é 6? Vamos ver aqui. Cadê a aula 6? Que é a aula 6, ó. Para eu poder usar os recursos da aula nova, eu preciso desses recursos aqui, ó. Que é essa tabelinha aqui. Eu preciso saber esses valores aqui, porque se eu não souber esses valores, eu não consigo resolver o da aula nova, tá? Então, vamos voltar lá embaixo nas fórmulas da aula de hoje. Aqui. Então, vou usar essas fórmulas aqui junto com aquela tabelinha lá, tá? Eu vou colocar fixado aqui no Paint, que a gente vai resolver por lá, então eu já vou deixar fixado lá para vocês verem. Deixa eu só copiar aqui. Então, vamos para a primeira questão. Deixa eu filmar lá o Paint, ao invés daqui, porque lá é melhor para resolver do que aqui. Se bem que aqui já está resolvido na apostila, né, para mim. Então, vamos para a primeira questão. Ó. A primeira questão diz o seguinte. Olha só. Dado que a medida alfa de um ângulo excede a do ângulo reto em 15 graus, calcule a tangente desse ângulo.
Se vocês observarem aqui, o ângulo alfa em questão, ó, alfa, nesse caso, ele é o ângulo reto, que é 90 graus, mais 15 graus, tá? Porque ele diz pra gente que ele excede o ângulo reto em 15 graus. Nesse caso, o resultado vai dar 105 graus. Porém, 105 graus não tem nessa tabela aqui, ó. Não tem. Mas, se vocês observarem, eu posso fazer o seguinte. 105 é a mesma coisa que 60 mais 45. 60 mais 40 dá 100, mais os 5, 105. Ou seja, nesse caso, eu posso separar esse ângulo em 60 graus, porque eu tenho os 60 graus aqui, ó. A tangente de 60 graus é raiz de 3, mais os 45 graus. Claro, quando a gente não tem prática, a gente não vai lembrar de fazer isso aqui, tá? Por isso que a gente precisa treinar. Então, 60 mais 45, eu vou utilizar no lugar do ângulo de 105 graus. Ou seja, já que ele quer a tangente do ângulo, nada mais justo que eu calcular a tangente. Então, a tangente de alfa vai ser igual a tangente, ao invés de usar o 90 mais 15, ou o 105, eu vou usar o 60 mais 45. E nesse caso, como vocês podem ver aqui, ó, a tangente de 60 é raiz de 3 e a tangente de 45 é 1. Mas eu não posso usar nesse formato aqui. Então, qual formato eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar nesse formato aqui, ó. A tangente da soma é a primeira fórmula. Então, ó, é a tangente do primeiro mais o segundo. Então, eu vou repetir aqui, ó. Vou colocar aqui uma fração. Então, é a tangente de 60 mais a tangente de 45 dividido por 1, ó. 1 menos a tangente do primeiro, que é 60, vezes a tangente do segundo, que é 45. Então, eu estou pegando a fórmula, substituindo aqui. Se vocês observarem bem na tabelinha, ó, a tangente de 60, ó, é raiz de 3, menos, mais a tangente de 45, ó, que é 1. Esse valorzinho aqui. Embaixo, a mesma coisa, ó, 1 menos a tangente de 60, que é raiz de 3, vezes a tangente de 45, que é 1. Agora, nós vamos simplificar essa conta. A parte da tabela, das fórmulas, já acabou. Então, a parte que, de fato, é a nossa aula de hoje, é só isso. Acabaria aí. Porém, tem algumas coisas matemáticas que a gente pode fazer aqui para simplificar essa questão, tá? Que, nesse caso, nós vamos ter raiz de 3 mais 1, e embaixo nós vamos ter 1 menos raiz de 3. Geralmente, pessoal, em questões objetivas, não vai ter essa resposta. Geralmente, você vai ter que multiplicar pelo oposto desse aqui, que seria 1 mais raiz de 3, tá? Você troca o sinal do meio para poder usar essa fórmula aqui, ó. Nesse caso, vamos aplicar a distributiva. Nós vamos ter raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, tá? Embaixo, mesmo procedimento. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 1 dá menos raiz de 3. E menos raiz de 3 mais raiz de 3 vai dar menos raiz de 9, tá? Aqui em cima, somando, nós vamos ter que eu posso juntar esse aqui com esse. Vai dar 2 raiz de 3. O raiz de 9, quando a gente faz o cálculo dele, vai dar 3. E repete o 1. Aqui embaixo eu posso cortar esse com esse, porque tem sinais opostos. Esse aqui vai ficar 1, menos raiz de 3, raiz de 9, que é 3, tá? Finalizando esse cálculo, nós vamos ter 2 raiz de 3 mais 4. E embaixo, 1 menos 3 dá menos 2. Eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo. 2 dividido para 2 dá 1, então vai ficar só raiz de 3. 4 dividido para 2 dá 2. E 2 dividido
para 2 dá 1. Nesse caso vai ficar negativo, e aí eu vou tirar o menos de baixo, eu vou multiplicar, fazer o jogo de sinal, fazendo o jogo de sinal vai ficar menos raiz de 3, menos 2. Porque mais com menos dá menos, mais com menos dá menos. E aí finaliza a questão. Agora é só copiar. Muita conta, mas agora é só copiar, tá, gente? Deixar aqui a primeira parte e aguardar vocês. Professor, qual que foi o resultado? Menos raiz de 3 o quê? 2. Já, pessoal, abaixa mais. Baixa, baixa, baixa. Só um pouquinho, por favor.
Aí, pessoal, a questão 2 e a questão 3, eu vou mandar lá no plural para vocês fazerem. E aí, na próxima aula, eu corrijo ela, tá? Amanhã, por causa do horário. Já são 9h18, daqui a pouco a gente está encerrando a aula mesmo. Aí eu vou só mandar ela rapidão para vocês. E aí, na próxima aula, a gente corrige ela. Deixa eu entrar Tá. aqui. Professor, baixa lá Pode rapidão abaixar. até o resultado lá, pra minha internet copiar. Enviado, tá? Atividade. Todo mundo copiou? Então, vou encerrar aqui a gravação, tá, pessoal? E aí, até amanhã.